Você tocou o sax domingo aqui, meu Deus, o sax novo está lá te esperando, Davi Maia, viu? Fica tranquilo que é seu. Eu quero compartilhar hoje, encerrar hoje uma sequência de mensagens que estão sendo ministradas aqui neste altar, e essas mensagens, elas nos levam a entender o sentido da vida. Por que é que você existe? Por que é que você nasceu? Não nasceu um outro no seu lugar, nasceu você. E muitas vezes nós pensamos que o sentido da vida é seguir o curso normal da história, é crescer, estudar, se formar, casar, conquistar, ficar doente, morrer e acabou. A vida é muito mais do que isto, amém? A vida com Jesus é muito mais do que isto. Por isso que quando Jesus foi cumprir o seu ministério, Jesus Cristo, ele sabia a razão de ser. O grande sucesso de Jesus é que ele sabia quem ele era, o que ele veio fazer na terra e para onde ele ia. Então Jesus, ele sabia o sentido da sua vida, por isso que ele abre mão da sua glória, ele abre mão da sua excelência, da deidade, e ele vai ser um homem, porque ele sabe que o seu propósito é a cruz do Calvário. Ele sabia que através dele multidões se converteriam, multidões viriam até o Pai, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Então diga assim: Jesus é a vida. Paulo escreve aos Efésios dizendo assim que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes de convertermos, antes de você se entregar a Jesus Cristo, a nossa situação espiritual era de morte. Literalmente morte, não é morte física, mas morte espiritual. Não havia vida em nós, não havia sentido da vida, o vazio ainda estava dentro de mim, dentro de você. Então quando Jesus sobe naquela cruz, ele morre naquela cruz, ali o sangue dele é o sangue da vida, ali a sua ressurreição é a ressurreição da vida, e a partir dali, dezenas, milhares e milhares e milhares e bilhares de pessoas tiveram o sentido da vida por causa da vida de Jesus. Então diga assim: graças a Deus. Diga assim: graças a Deus, a vida de Jesus é o sentido da minha vida. A vida da gente é ser muito pobre, muito miserável, se nós apenas nascêssemos, crescêssemos, nos formássemos, conquistássemos e morrêssemos. Acabou a vida. Esse é o sentido de quem não tem Jesus, da humanidade que não conhece Jesus, não encontrou ainda o caminho, não encontrou ainda a verdade. Então Jesus, ele vem e traz o sentido da vida. Obrigado, Abel. Ele traz o sentido da vida, aquilo que nós não tínhamos, Jesus vem e traz, ele dá o sentido da vida. O meu testemunho fala disto, o seu testemunho fala disto. Nós andávamos errantes nos caminhos de pecados, como diz o apóstolo Paulo, mas quando Jesus vem, ele nos coloca no caminho certo, ele nos tira da morte e ele nos dá vida, e a vida em Jesus é sempre uma vida abundante, amém? Então diga assim: a minha vida em Jesus não é apenas uma vida, mas é uma vida abundante. Isso marca a nossa história. É por isso que a igreja brasileira, a igreja nacional, a igreja mundial, ela tem que se despertar para o fato de que ainda existem milhares e milhares de pessoas que continuam na morte espiritual, continuam nos seus pecados e delitos, continuam na iniquidade, continuam caminhando achando que a vida é só aqui, que não há vida eterna com Deus. Então essas pessoas não têm o sentido. Tem dinheiro, mas não tem sentido da vida. Tem família, mas não tem o sentido da vida. Tem família, mas não tem o sentido da vida. Essas pessoas têm todas as coisas, muitas vezes não tem a coisa mais importante, que é Jesus.
Eu não sei como é que você chegou a entregar o seu coração para Jesus Cristo. Eu não sei quem foi o instrumento de Deus para que você conhecesse a Jesus. Talvez uma mãe esteve orando por você, um amigo, talvez um convite de alguém, talvez numa célula, talvez um culto de celebração, talvez em algum movimento, em algum momento, alguém alcançou o seu coração para Jesus, como alcançou o meu coração para Jesus, e a partir dali a vida nasce, e a partir dessa vida, agora eu posso levar essa vida àqueles que ainda não têm, e essa é a missão da igreja, essa é a minha missão, a sua missão, mostrar a esse mundo que eles não precisam caminhar sozinhos, eles não podem andar sozinhos, eles têm que depender de Deus, porque as coisas ficam muito mais fáceis, eles têm que saber que a vida não se resume apenas a este mundo, mas temos a vida eterna. Então diga assim: obrigado, Jesus, porque eu encontrei o sentido da vida, através da salvação. O tema de hoje é um tema muito importante, porque aqui está a razão de ser de cada um de nós. Se você entender esta palavra, e se você entendeu as palavras anteriores desse mês de novembro, você vai tomar um rumo diferente na sua vida. Você não pode apenas ouvir as palavras e continuar na mesma coisa, da mesma forma. Foi muito boa essa série de mensagens de novembro, que bom, quantos pastores pregaram aqui, que bom, como foi bom, eu entendi muitas coisas, eu abri os olhos para muitas coisas, mas não apenas um ouvinte contemplativo, mas um ouvinte praticante. Eu quero que você saia daqui determinado hoje a mudar o seu estilo de vida, a mudar a sua maneira de ser. Deus te alcançou com um propósito, Deus te alcançou para fazer de você uma testemunha no seu trabalho, uma testemunha aonde você estuda, aonde você mora, aonde você se relaciona. Deus trouxe a salvação primeiro a você, para que você possa entender que você é aquele que vai abrir as portas, para que Jesus entre no coração de pessoas que você ama. Então levante sua mão direita e diga assim: Senhor, eu tenho certeza do meu propósito como teu filho, eu tenho certeza do meu objetivo aqui na terra, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. O tema desta palavra de hoje é: viva para trazer outros para Jesus. Viva um estilo missionário. Parece incrível, mas muita gente, quando fala assim em missões, nós pensamos naqueles que estão longe. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, vou mostrar algumas fotos que você nunca viu e que você vai guardar no seu coração, porque você guarda segredo, amém? Amém? Tem só 3 améns, eu estou preocupado aqui. Você guarda segredo, amém? Amém. Ok, vou contar com você, contar com o pessoal da Barra lá, hein? Eu vou mostrar fotos aqui que você nunca viu. Fotos que nós ajudamos missionários há 30 anos. Exatamente o tempo da nossa igreja. Você nunca soube deles. A nossa igreja semeou, tem semeado por 30 anos. E você nunca viu, nem sabia quem era, por causa dos países que eles estavam evangelizando. Hoje eles estão num país diferente. Mas por 30 anos a igreja tem semeado e investido, sem nunca ter aberto a boca nesse púlpito para falar de missões aonde eles estavam, porque era proibido. Lá não se pode falar de Jesus, não se podia falar nem o nome deles para não serem deportados. E talvez até torturados. Então quando a gente fala de missões, nós pensamos naqueles que estão longe, distantes, fazendo missões, mas o querer de Deus é que cada um de nós sejamos um missionário, um evangelista, cada um de nós sejamos instrumentos das suas mãos. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 4, 35, você vai acompanhar pela tela. Diz-se Jesus: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita.
Jesus continua, Evangelho de Marcos 16, 15 e 16a. E disse-lhes: vão pelo mundo, por todo o mundo, e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Esta é a missão pela qual Jesus, ele veio a este mundo. Jesus reúne os discípulos e ele dá esta missão. O Evangelho só chegou até mim, até você e nas nações, porque aqueles homens que ouviram esta palavra, eles tornaram essa palavra verdadeira. Eles não apenas ouviram e ficaram contemplativos, mas eles colocaram em prática. Se o propósito é obedecer, nós vamos obedecer. Se o propósito é ir, nós vamos também. E eles saíram, e você conhece o livro de Atos dos Apóstolos, eles saem pregando o Evangelho cresce e chega até o século 21, amém? Então diga assim: eu também posso ouvir a palavra e sair obedecendo, e levar o Evangelho a todas as pessoas. É interessante porque, olha essa frase: o mundo todo começa onde nós estamos. Todo mundo começa onde nós estamos. No seu mundo, onde você convive. A igreja local não é um ponto de chegada, preste bem atenção, mas sim um ponto de partida. Você não chegou aqui na igreja e parou, acabou. Que bom que eu cheguei, que bom que eu encontrei Jesus Cristo. É o ponto de chegada. Eu cheguei, sou amado aqui, sou querido aqui, participo dos congressos, participo dos encontros. Que bom, que igreja ativa. Quantas coisas tem aqui para as crianças, para os jovens, adultos, mulheres, homens, casais. Quanta coisa boa está acontecendo aqui. Aqui é o meu ponto final. Preste atenção, a nossa igreja local, a sua igreja local é apenas o ponto de partida. Tudo parte daqui. Aqui é a nossa Jerusalém. Então tudo deve partir daqui. Olha só, cada cristão também precisa entender o seu novo estilo de vida missionário. Vamos então refletir um pouco sobre isto. Presta atenção. Cada cristão é um ministro dentro da igreja e um missionário no mundo. Nos diz o doutor Ralph: o evangelismo é uma igreja crescendo aonde está. Missões é uma igreja crescendo aonde ela não está. Então diga assim comigo: evangelismo é uma igreja crescendo aonde ela está. Missões, a igreja está crescendo aonde ela não está. É impressionante porque isso muda todas as coisas. Nós apoiamos missões, nós temos missionários, nós apoiamos, investimos em missões, mas aqui na igreja local, o nosso campo se chama evangelismo. As duas coisas correm paralelas, as duas coisas contribuem para que alcancemos um homem para Jesus. De todo o nosso esforço, se nós alcançarmos uma vida para Jesus, já valeu todo o nosso esforço. Se com todos os nossos recursos financeiros nós alcançarmos uma alma para Jesus, já valeu todo investimento financeiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma única alma vale o mundo inteiro. Pense em alguém que você conhece. Pense em uma família que você conhece. Pense numa pessoa que você conhece, que você ama, que não tem Jesus. Esse é o seu alvo. Esse é o seu propósito, esse é o seu foco de evangelismo. Fazemos missões juntos, mas fazemos evangelismo separadamente e conjuntamente, nas células, nas campanhas, nos congressos, no encontro com Deus de homens que está acontecendo na Serra da Cantareira. Ali também se faz evangelismo, ali se faz missões. Então, como igreja, nós temos que entender que as duas coisas caminham juntas e que esse é o propósito da igreja. Esse deve ser o propósito meu e seu.
Todo o nosso esforço é sermos uma luz aqui nessa cidade, para que as trevas sejam dissipadas. É interessante porque, tradicionalmente, nós entendemos que missões são compostas de 3 elementos. Nós oramos, nós contribuímos e nós enviamos. 3 coisas básicas. Nós oramos por missões, nós contribuímos para missões e nós enviamos missionários. Olha só que interessante. Missões como um estilo de vida. É um modelo de vida, não é uma opção. Jesus nos disse, olha, se der vocês vão fazer evangelismo, se der vocês vão falar da salvação, se der vocês vão pregar o evangelho. Jesus disse, ide. É uma determinação, essa é a missão de cada um de nós, quando nós entendemos que nós podemos, que você pode, sozinho, do teu jeito, da tua maneira, com capacidade, sem capacidade, com conhecimento ou sem conhecimento, mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Diga assim, Senhor, eu preciso acreditar, mesmo quando eu não acredito. Porque tem gente que fala assim, não, esse negócio de evangelizar não é comigo não, esse negócio de ganhar almas para Jesus não é comigo não, isso aí é para quem já fez teologia, isso aí é para quem fez o seminário da Renovada, isso aí é para quem é líder de célula, isso é para os pastores, para os missionários. Preste atenção, todos nós aqui, indistintamente, a despeito do nosso tempo de igreja, de experiência de fé, nós podemos ser instrumentos de Deus. Não, você pode alcançar alguém para Jesus, você pode ser um canal de bênção para uma pessoa, talvez para muitas pessoas, não importa. O que importa é que Deus olha para mim e para você e enxerga que nós podemos, como Ele enxergou nos discípulos no passado, Ele enxerga ainda hoje. Nós podemos, individualmente, coletivamente, nós podemos alcançar dezenas e milhares de pessoas para Jesus. Diga assim, Senhor, conta comigo. Missões tem que ser um estilo de vida em 3 sentidos: em ser um missionário, em estar disponível e dispor do seu tempo e do seu recurso financeiro para fazer a obra. Esta missão, pessoal, está baseada em 3 pressupostos. Primeiro, uma missão prioritária. Vamos ver aqui em Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus priorizou o ministério dele em missões. Por que ele priorizou? Porque esse era o propósito dele. O propósito de Jesus era alcançar corações. Jesus ensinou neste mundo, Ele foi um grande mestre. Jesus, Ele curou muitas pessoas, Ele tinha esse dom, Ele curava as pessoas, Jesus ressuscitava mortos, e tudo isso não era o ministério dele. O ministério dele, a prioridade era salvar pessoas, levar as pessoas a conhecer o Pai. Olha só o que diz Atos 1:7. E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus disse, não é chegado o tempo. Eu vou aqui cumprir o propósito pelo qual eu fui enviado. Eu sei do meu papel, eu sei da minha missão. Então Jesus, Ele curava com propósito, Ele ensinava com propósito, Ele andava com propósito, nada era ao acaso, tudo tinha um propósito, porque Ele sabia da sua missão. Quando nós sabemos da nossa missão, nós não ficamos em vão correndo para cá, para lá, fazendo tantas coisas. Nós sabemos que o propósito final de tudo que nós fazemos é ganhar vidas para Jesus, é levar pessoas a ter o entendimento de Jesus. Esse é o propósito final, porque uma pessoa que entrega a vida para Jesus em qualquer projeto nosso, isso tem um peso espiritual, é uma alma que tiramos do inferno, é uma alma que levaremos para o céu, é uma vida que encontrará o sentido da vida, é uma pessoa que aquele vazio dentro dela será preenchido. Aquela pessoa que caminhava sozinha, agora vai caminhar com Jesus, e vai caminhar conosco, e vamos morar juntos no céu.
Segundo lugar, uma missão baseada em 3 pressupostos. Primeiro, uma missão prioritária que Jesus deixou. Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é uma missão pessoal. Diga assim: missões é algo prioritário, mas é algo pessoal. Tem pessoas que você vai ganhar que eu não vou conseguir ganhar. São pessoas que você conhece, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu prédio. Eu não tenho acesso a essas pessoas. Mas você tem. As pessoas que eu tenho acesso, dificilmente você terá acesso, porque são pessoas que se relacionam comigo, que convivem comigo. Este é o meu foco. E o seu foco tem que ser aqueles que te rodeiam, que estão do teu lado. Então, isso tem que ser pessoal, não é transferível. Jesus disse: existe um caminho, o caminho é Jerusalém. Diga assim bem forte: Jerusalém. Jerusalém é o nosso bairro, é a nossa cidade. Nós podemos alcançar o mundo inteiro e devemos alcançar o mundo inteiro, mas primeiro a nossa Jerusalém. Jesus estabelece uma ordem de evangelismo, uma ordem de missões. Primeiramente Jerusalém, depois vai para os confins da terra. Então diga assim: a nossa Jerusalém é a cidade de São Paulo. Dá para você imaginar 22 milhões de pessoas que moram na nossa grande São Paulo. Sabe quantas pessoas passam por dia nesse metrô Praça da Árvore? Metrô Praça da Árvore, há uma estatística: 20 mil pessoas sobem e descem desse metrô aqui por dia. É muita gente. E eu digo para vocês, a maior parte dessas pessoas estão indo para o trabalho porque tem que trabalhar, não tem o sentido da vida, não tem Jesus no coração. Então, a nossa missão está aqui, muito perto da gente, é no bairro da Saúde, é em Diadema, é lá em Taipas, aonde tem um bairro nessa cidade, é a nossa missão. Terceiro lugar, Jesus fala de uma missão integral e intransferível até o final. Atos capítulo 1, versículo 8, a parte B, Jesus vai dizer: até os confins da terra. Amém? Então diga assim: eu vou começar em Jerusalém, mas eu vou até os confins da terra. Eu quero que você veja algumas fotos. E eu vou começar com as fotos de perto e vou para longe, para você entender essa sequência que Jesus ensinou. A nossa maneira de fazer evangelismo hoje é através das células, mas muito mais que as células, muito mais do que os cultos, muito mais do que os nossos congressos, eventos que fazemos, é o evangelismo pessoal, é você entender que tem pessoas do teu lado que precisam ser alcançadas por Jesus. Dá uma olhada nessa foto, essa primeira foto aqui, por gentileza, Tiago. Aqui está a família do nosso querido Reinan, pastor Reinan e pastora Ana, com seus 3 filhos, acho que são 3, né? É tanto filho lá, é da Bahia, você imagina, né? Aqui está o Reinan e a Ana. A nossa igreja está estabelecida na Bahia, numa cidade pequena, de 40 mil habitantes, numa situação muito difícil. A nossa igreja está no bairro mais pobre da cidade, mais violento da cidade. É lá que Deus nos plantou. E é lá que o Reinan, que saiu de Londrina, do Paraná, voltou para a sua terra natal e lá está pregando o evangelho, fazendo missões. Começou com uma célula, começou convidando os amigos, começou convidando os familiares, as pessoas começaram a conhecer Jesus Cristo, e a célula cresceu, multiplicou, e aí abrimos ali a nossa igreja, que hoje, pela graça e misericórdia de Deus, está crescendo muito, muito. Já tivemos o primeiro batismo lá, em 5 meses de igreja. Por quê? Porque eles entenderam o propósito é ganhar vidas para Jesus. Eles trabalham fora, eles têm atividades profissionais fora, mas o tempo que eles têm, eles sabem, nós estamos aqui para ganhar essa cidade para Jesus. Segunda foto, por gentileza.
É que ficou fora de ordem, mas tudo bem. Aqui está um casal, não vou citar o nome deles, por questão de preservar a imagem deles. Esse casal, ele é canadense e ela é da nossa igreja. Ambos fizeram missões na China, no Nepal, por mais de 20 e poucos anos. Para ganhar uma vida para Jesus, leva-se mais de 10 anos. Eles largaram tudo, ele largou toda a carreira dele do Canadá, ela largou a família do Brasil, eles se casaram e foram para esses países que não se pode pregar o evangelho, porque é uma carência muito grande. Eles hoje estão na Tailândia, pregando o evangelho. Tem 2 filhos, que já são casados, e que vivem fora, um casal do Brasil e outro fora do Brasil, mas é um casal que nós ajudamos há 30 anos, orando por eles, investindo neles. Ninguém sabia, sabe por quê? Porque era proibido divulgar aqui na igreja. Nunca levantamos uma oferta aqui para eles, sabe por quê? Porque era proibido falar deles. Sabe por quê? Porque quando você dizima a sua oferta, você estava contribuindo, sem você saber para onde iam os recursos financeiros. Você está sabendo hoje, parte deles era para ajudar esse casal, que depende 100% de Jesus. Outra foto, por gentileza. Aqui está um filho nosso aqui da casa, a filha também, hoje pastor Israel, pastora Larissa, ali o Isaías, o pequenininho, Davi o maior. Eles deixaram tudo aqui de São Paulo, a vida deles aqui na sede, eles eram líderes da sede, largaram tudo, foram para a cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo, 400 quilômetros de diferença. Eles estão lá já por 5 anos pregando o evangelho. A igreja lá tem crescido muito. Sabe por quê? Porque eles entenderam que mais do que fazer, eu preciso me dispor a ir aonde eu nunca fui. Eles nunca conheciam Matão, a cidade de Matão, mas eles disseram: apóstolo, conta conosco, nós vamos lá. Largaram tudo aqui e hoje são nossos pastores lá na cidade de Matão. Tem mais uma foto aí? E por último, aqui o pastor Daniel, pastora, meu pai, Paula, as suas filhas lá da Itália, onde nós estivemos recentemente. Esse casal, essa família, eles deixaram tudo. Sabe o que é deixar tudo? Ele recebeu um chamado de Deus, eles receberam um chamado de Deus, vendeu o seu sobrado aqui em São Paulo, vendeu o sobrado, vendeu o seu carro, pediu demissão da empresa. Prestem bem atenção. Quando a pessoa sabe o que ela pode fazer, o que ela deve fazer, ela não pensa 2 vezes. Ele abriu mão de tudo, da família, da cultura, da comida. Gente, comida igual do Brasil não existe. Esse apego nosso aqui não existe. Esse amor, essa coisa de tocar, de se abraçar, esse sorriso, essa cara linda que nós temos, não existe lá. Mas é lá que eles investiram tudo para conseguir a cidadania. Levou anos e muito dinheiro para conseguir a cidadania. Trabalha lá de operário nas fábricas para ser sustentado. Uma parte do seu sustento, uma parte a igreja ajuda. Então eles estão lá pregando o evangelho. E veja bem, hoje nós inauguramos a semana passada essa igreja lá, um espaço lindo que Deus nos deu para 200 pessoas. E ali metade é italiano, metade são brasileiros, e como eles estão fazendo a diferença. Todo o nosso culto é cantado em italiano, é pregado em italiano, nada se faz em português ali, só no italiano, porque nós queremos alcançar a Itália para Jesus. Por quê? Porque um dia uma família disse: eu estou disposto a fazer a obra do Senhor, entendi o meu propósito, e se meu propósito é ganhar vidas, não importa onde seja, eu irei e obedecerei o ide do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? O pastor Rick Warren diz: se uma única pessoa, só uma pessoa for ao céu, por sua causa, sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade. O mesmo pastor Rick Warren diz:
A grande comissão não é a grande sugestão. Olha só que forte. Agora, vamos pensar na prática, o que nós podemos fazer? O que podemos fazer para cumprir este chamado, cumprir essa grande comissão? Como que você pode? Tudo isso é bonito, a gente vê as famílias ali pregando, mas como é que nós podemos sair e pregar o Evangelho? Como é que você pode ter ferramentas para pregar o Evangelho? As pessoas que estão perdidas, aos pobres, aos enfermos, aqueles que estão famintos, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão com tendência ao suicídio. Como é que nós podemos pregar aqueles que estão com a vida vazia, vivendo uma miséria espiritual? Como é que nós podemos fazer isso na prática? Então nós vamos ler aqui juntos o texto de João capítulo 4, 31 a 42. Eu vou parando para que você possa entender a profundidade desse texto, né? Como é que nós podemos fazer isso? Abra sua Bíblia então em João capítulo 4, de 31 a 42. Versículo 31 diz assim: enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Veja bem, para viver missões como estilo de vida, é trazer outros para Jesus. Diga assim: para eu ser um missionário e ter um estilo de vida evangelístico, eu preciso ganhar outros para Jesus. Eu participei há muitos anos atrás de uma conferência da Assembleia de Deus. Eu fui professor do seminário da Assembleia de Deus por alguns anos. E foi interessante, eu era ainda noivo, né? Eu era noivo, que prova, gente. Não tinha dinheiro para nada, eu fui dar aula de teologia na Assembleia de Deus. Foi um tempo muito bom de aprendizado e foi uma bênção muito grande. Pastor Sherlock, que dirigia o seminário na época. Por alguns anos eu dei aula ali. E é interessante que eu fui convidado como professor, eu era o único de fora da Assembleia. Todos eles professores da Assembleia de Deus. E eles tinham uma convenção aqui em São Paulo, do Brasil, e só dos assembleianos, e eu fui convidado, porque eu era professor na época, e eu fui convidado para ir lá nessa conferência. Fui lá, sentei, falei: mas não vai ficar sem graça, só eu de fora, eu não tenho nada a ver com vocês. Não, o senhor é professor ali, vai lá participar. E eu fui participar com ele, meio sem graça, no meio só de assembleiano, né? A gente chama assembleiano, só que eles têm um jeito deles lá. Aí, eu lembro que o pregador era um pregador jovem, teve um louvor muito bom, e na pregação o pregador estava muito nervoso, muito bravo, e aquilo mexeu comigo, porque ele disse assim: nós assembleianos, e eu lá no meio: Jesus, eu não sou assembleiano, né? E lá é no chicote, viu, gente? Assim, ó, pá, né? É no chicote, e de vez em quando vou um cajado lá para o último, assim, ó, pão, né? Aí ele: nós assembleianos estamos em falha. Eu falei: onde eles estão falhando? Ele falou assim: sabe por quê? Porque no passado nós tínhamos um alvo, cada crente tinha que ganhar uma alma para Jesus. E nós ganhávamos uma alma para Jesus por dia, uma alma por dia. Você levantava e falava assim: hoje é o dia de eu ganhar uma alma para Jesus, é o meu estilo de vida, eu vou ganhar uma vida para Jesus, não importa onde, no metrô, no ônibus, no vizinho, eu tenho que caçar alguém e levar essa pessoa a Jesus Cristo. Meu irmão, ele dizia: olha só, passou o tempo, a Assembleia de Deus foi deixando de lado esse princípio, e depois passou a ser uma vez por semana. Era uma vez por semana, já deu uma atrasada, já começamos a pensar em uma semana. Eu tenho uma semana inteira para ganhar uma pessoa para Jesus. Nós fomos perdendo vidas. Aí depois, com o tempo, passou, era uma vez por mês. Tem um mês inteiro para ganhar uma vida para Jesus. Então, tranquilo, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta eu vou correr para ganhar, porque eu tenho uma meta, é uma vida para Jesus por mês. Agora, a nossa meta, depois de anos e décadas, agora a meta é uma vida para Jesus por ano. Isso é uma vergonha. E aí ele pegou o chicote e deu pá, 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 pá. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu pensei com meus botões ali:
Oxalá a minha igreja na época ganhasse uma vida para Jesus por ano. Nós dobraríamos todo ano, milhares de pessoas. Eu falei, Jesus, se ele está bravo com essa turma, imagina eu. Você percebe que quando se torna um estilo de vida, você levanta com o coração aberto e você começa a enxergar, que é o primeiro ponto, oportunidades. Diga assim, oportunidades. Meu irmão, você tem que ter certeza que Deus vai colocar oportunidades de pessoas no seu caminho, com uma pergunta, com alguma coisa que você fala assim, essa é a chave, eu posso falar de Jesus para ela, eu posso dar o endereço da minha célula, eu posso dar o endereço da minha igreja, eu posso convidar essa pessoa para um evento, alguém vai ser colocado no seu caminho. Jesus enxergou aqui uma oportunidade. Eles perguntaram para Jesus, o senhor não quer comer alguma coisa? Eles insistiram para Jesus, e Jesus, ele atento a tudo que ele estava ali como propósito, ele enxergou uma oportunidade de falar, eu vou apresentar para vocês uma comida que vocês não conhecem, porque ele era o pão da vida, ele é o pão da vida. Então Jesus vai perceber que é uma oportunidade de falar daquilo que é eterno, e não apenas daquilo que é terreno. Diga assim, Senhor, me dá oportunidades. Ah, meu irmão, eu ando com um cartãozinho da igreja aqui na minha carteira, eu ando no carro, aonde eu vou, eu enxergo oportunidade. Não sei o que, vou comprar. Outro dia eu fui no McDonald's comprar, e estava lá o Wanderson, né? Estava lá trabalhando, lá o Wanderson, filho do Hélio. Aí chegou uma moreninha lá, estava eu e o pastor Felipe, aí chegou uma menina morena, vocês querem uma ajuda? Só que ela estava com a cara tão brava, sabe assim, mal-humorada. Vocês querem uma ajuda? Aí, sim, nós queremos uma ajuda. Ela ajudou já lá a gente a pedir, tal. Aí quando ela ia sair, eu falei, espera um pouquinho, eu sei que você não tem essa cara séria e brava. Falei bem assim para ela, eu vou te dar o endereço de uma igreja que vai mudar a sua vida. Aí tirei da minha carteira um cartãozinho e falei assim, vai lá conhecer um projeto diferente. Ela tem jovem, você é jovem, você tem que estar sorrindo aqui. Ela pegou com a cara fechada, guardou e foi embora. Mas eu vi ali uma oportunidade. Eu posso falar de Jesus para alguém, de uma maneira simples, com um cartão. Segundo lugar, tenha discernimento quanto às prioridades da vida. Versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus sabia que a vida dele era obedecer o Pai. Se ele foi enviado para salvar o mundo, eu não posso ficar preso às curas, aos ensinamentos, a toda a humanidade. Eu tenho que falar do amor do Pai, mostrar o caminho para essa humanidade. Eu tenho que salvar essa humanidade, eu tenho que cumprir a vontade do Pai. Então quando você evangeliza, não importa os anos de igreja que você tenha, não importa quantos cursos você já fez, o que importa é que na simplicidade da vida, num telefonema, num contato, num cartão, num convite, você pode ser um canal de Deus e apresentar o verdadeiro sentido. Quando você faz a vontade de Deus, o Espírito Santo vai à frente e vai abrindo caminhos para que você seja uma bênção. Terceiro lugar, nos diz a palavra no verso 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Olha só o que Jesus está dizendo. Terceiro lugar, seja sensível e tenha sensibilidade para enxergar as coisas com os olhos da fé. Creia que é possível. Aquela pessoa que você tem orado, talvez um parente, um amigo, um filho, um vizinho, não importa quem, um pai, saiba que você tem que chegar pela fé. É possível que essa pessoa ainda se renda a Jesus Cristo. É possível que ela levante a mão e entregue a vida para Jesus Cristo. É possível sair das drogas, é possível sair da prostituição, é possível sair do pecado, é possível sair das baladas, é possível sair de todos os lugares errados e vir para Jesus e aqui encontrar o sentido da vida. Enxergue com os olhos da fé que é possível.
Quarto lugar, versos 36 e 37. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Quarto lugar, sinta-se realizado em fazer a sua parte na tarefa. Todos nós podemos fazer um pouco. Eu encontrei a Dalila, não sei se a Dalila está por aqui, mas a Dalila vai vir à noite por causa do encontro, né? Ela ajudou de manhã, vai embora para o encontro. Ela teve uma ideia brilhante. Ela pegou aquele cartãozinho de visita da igreja. Ela foi na 25 de março, comprou um punhado de brincos. E ela pegou cada cartãozinho, ela colocou um par de brincos. 2 brincos, né? A mulher só tem 2 orelhas, né? Então, porque se tivesse mais, ia ser mais, né? Porque tem mulher que adora pôr um monte de brincos, né? Então, aí... ela furou, pôs a tarraxinha por trás, e ela fez uma coisa interessante. Ela vinha da casa dela até o trabalho a pé, e ela com um monte daquilo lá na bolsa, e ela saiu de casa dizendo assim: Senhor, me ajuda a encontrar mulheres que eu possa semear a tua palavra. Quem que não quer receber um presente no dia de hoje? Quem que ganha presente hoje? Às vezes nem no dia do aniversário a gente ganha, né? Graças a Deus eu sou muito abençoado e vocês me abençoam muito, mas tem gente que não recebe nada. E quando é para o filho ainda aquela brincadeira antiga, né? Vou te dar um cinto, sinto muito, né? Jesus Cristo Nazaré, né? Ainda está com essa piada de 30 anos atrás, e continua não dando nada. Esse é o problema, né? Então, esse é o pior, não mudou nada. Então, é interessante porque qualquer presente que você vai dar, a pessoa aceita, e ela teve essa visão de sonhar, na simplicidade dela. Ela saía na rua e ela abordava a pessoa: por gentileza, quer um presente? Só que o presente estava colado com o cartão da igreja. Ela fez isso em vários lugares. Ela entrou numa loja de cosmético, que só tem mulher, né? Maioria mulher, comprando lá creme, shampoo, e não sei o que, e papapá, máscara não sei da onde, e foi lá. Ela falou: aqui tem a mulherada. Aí ela entrou lá e começou a dar para todo mundo lá, dentro da loja. Você vê, coisa simples. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Um vai plantar e o outro vai colher, mas cada um pode fazer a sua parte, né? Em quinto lugar, versículo 38 nos diz assim: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ou seja, sirva sempre com a visão do todo. Tem coisas que Deus vai colocar alguém que já foi evangelizado na sua célula, aqui na igreja, já foi ganho para Jesus. Então, mas alguém plantou e você colheu. Muitas vezes você vai plantar, vai evangelizar, e alguém vai colher. Uma outra célula vai colher, um outro grupo vai colher, mas o que importa é que você tenha a visão do todo. Todos nós precisamos trabalhar para que o reino de Deus cresça. Sexto lugar, creia no poder do testemunho de uma vida transformada. Olha o que diz versículo 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse: tudo o que tenho feito. É interessante porque esse texto aqui se remota à mulher samaritana. Essa mulher saiu dando testemunho. Presta atenção, muito mais do que usar a teologia, muito mais do que usar estudos bíblicos, muito mais do que citar qualquer coisa, a sua vida, o seu testemunho fala mais alto para os seus vizinhos, o seu testemunho fala mais alto para aqueles que te conhecem no trabalho, na escola, os seus vizinhos. O seu testemunho de vida vai ser impactante na vida daquela pessoa. Diga assim: Senhor, me ajuda a dar testemunho de uma vida transformada.
Uma vez eu conheci uma pessoa e ele tinha até um certo nível na igreja, de posição. Ele disse assim para mim: pastor, eu tenho vergonha de sair de casa de manhã com a Bíblia, porque durante a semana a minha casa é uma guerra. De vez em quando há uma briga lá, uma contenda com os filhos, e ele morava numa casa térrea. E de vez em quando voou um sapato que um filho jogou no outro, voou um sapato, passou pela janela, pelo muro e caiu na rua. Aí até caiu a garrafa do irmão ali. Obrigado, foi na hora certa, hein? Você está ligado, hein? Ele fala assim: eu tenho vergonha, porque durante a semana é uma gritaria, uma briga toda aqui em casa. Como é que eu vou pôr a Bíblia debaixo do braço, ou segurar a Bíblia e ir para a igreja no domingo de manhã, quando os vizinhos estão me olhando? E fala: essa casa é uma contenda na semana, e domingo vai para a igreja. Perceba que não tem testemunho de transformação. Não que nós não tenhamos discórdias e às vezes coisas diferentes, mas manter uma vida transformada, uma vida ética, um caráter irrepreensível, uma ética. Nós cremos que com Jesus nós podemos transformar, mudar o coração da esposa, do marido, dos filhos, a oração, porque o seu testemunho dentro de casa, o seu testemunho fora de casa, vai falar mais alto do que qualquer conceito teológico para ganhar pessoas para Jesus. E por último, eu quero que você veja esse texto aqui que termina. Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Esse texto termina no versículo 41 e 42. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aqueles reconheceram. O seu testemunho fala daquele que é o Salvador do mundo. A nossa vida fala disso. A nossa igreja está com a igreja renovada global, de alcançarmos o bairro para Jesus, a cidade para Jesus, o estado de São Paulo, o Brasil para Jesus, as nações para Jesus. Mas a nossa Jerusalém aqui, a nossa sede. Enquanto tem os meninos ministrando lá na Tailândia, casal jovem, enquanto temos a Paulo e Daniel pregando e ministrando na Itália, enquanto temos o mais novo missionário nosso que é lá na Bahia, o Reinan e a Ana, enquanto temos o Israel e a Larissa aqui em Matão, e tantos outros pastores, enquanto nós temos as missões acontecendo, nós temos que olhar para a nossa cidade, olhar com um olhar de compaixão, de misericórdia, e de saber que pessoas que estão do nosso lado precisam conhecer esse Jesus que nós conhecemos. Eu não estou falando para você de uma igreja, a igreja ela vem depois, mas você falar desse Jesus que deu sentido à sua vida, deu sentido à minha vida, tirou a gente de uma situação ruim, nos colocou numa situação tão abençoadora. Saber que andar com Jesus é andar na vitória. A luta pode vir, a tribulação pode vir, mas no final com Jesus você vai vencer. Quem não tem Jesus não tem aonde pegar, não tem onde agarrar. E aí vão para as superstições da vida, para as religiões, para as seitas, buscar uma saída, e vão para terreiro, e vão para Seixonoê, vão para tantos lugares, procurar e não vão achar, porque o único caminho é Jesus. Nós temos essa missão.